A TV O Vale conversa hoje com o vereador eleito pelo PP, Willis Goulart. Willis Bento Goulart nasceu em São José dos Campos, tem 44 anos e é músico. Aos 9 meses teve poliomielite, doença que o deixou em uma cadeira de rodas. Willis é o único cadeirante na Câmara Joseense e ele foi eleito com 3.004 votos. Conheça agora suas ideias e propostas para a cidade. Fala, vereador. Após a diplomação, qual será a sua primeira medida, vereador? A gente já está estudando uma maneira de se fazer uma cartilha, junto com o Dr. César, advogado, com os direitos da pessoa com deficiência. Aí estaremos visitando as entidades assistenciais da pessoa com deficiência aqui em São José, distribuindo essas cartilhas para que as pessoas com deficiência possam tomar conhecimento total dos seus direitos e daí a gente começar a brigar através de leis municipais que atendam os direitos e as necessidades dessas pessoas. Você acredita que os 7 novos parlamentares de São José poderão mudar a cara da Câmara? Eu acredito sim, são pessoas que vêm batalhando há bastante tempo por um lugar na Câmara e crescendo a vontade de trabalhar. Eu acredito, conheço essas pessoas, estou acreditando muito numa renovação não só de nome, mas de atitudes e trabalhos ali dentro. E como seria feito esse trabalho? Bom, primeiro a gente tem que entender que uma campanha ela termina no dia da eleição. E depois da eleição precisa juntar as forças, a liderança para pensar no bem da cidade. Aí sim, se todos tiverem essa consciência de que todos ganharão, não só os vereadores, mas a cidade toda com essa união, esse trabalho começará a ser realizado e todos vão ganhar com isso. Quais serão os critérios para a escolha de seus assessores? Bom, eu venho montando uma equipe desde março do ano passado. Algumas pessoas entraram, saíram e foram ficando aquelas que têm o mesmo perfil e mais ou menos o mesmo pensamento que eu. Na minha equipe de assessores, que já tem as pessoas escolhidas, ali temos mestre de obras, contador, professor da rede pública para estar atendendo esse bloco de pessoas, né, os professores, esse grupo, que é um problema muito grande que a gente tem também na questão da educação. Temos um advogado também dentro do grupo, então uma equipe bem formada. E para o senhor, o que é mais importante, a criação de leis ou a fiscalização do executivo? Os dois. Não pode optar só por um, mas no caso da pessoa com deficiência, que aqui em São José são quase 20 mil, precisa ter leis novas. Em 2011, a Câmara aprovou 140 projetos decorativos que deram nomes às ruas, medalhas, diplomas de honra ao mérito. Na divisão do orçamento pelos projetos aprovados, a população tirou do bolso mais de 19 milhões de reais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, alguns projetos, como o nome de ruas, por exemplo, é uma coisa que, desde que o vereador ele cumpra com o seu papel de fazer leis que atenda toda a cidade, não tem problema. O problema é quando ele só faz isso. Só esse tipo de projeto. Nome de rua, por exemplo, se a rua não tiver um nome, ela não vai ter um CEP, não vai ter como chegar a uma correspondência, de repente uma coisa importante na casa dos munícipes. É importante sim, mas tem coisas muito mais importantes que isso. O que a população pode esperar do senhor nos próximos 4 anos? Até deixar bem claro aqui que eu dei algumas entrevistas, talvez vi que fui um pouco mal interpretado quando eu disse que sou representante dessas pessoas com deficiência e entenderam que eu sou só representante dessas pessoas. Não, eu sou vereador, sei do papel do vereador, queria explicar até nas escolas sobre o papel do vereador, que o vereador não é do executivo, e sim do legislativo, mas eu vou ter um olhar especial para as pessoas com deficiência, sim. Na opinião do senhor, qual que é o maior gargalo aqui de São José dos Campos e como fazer para resolvê-lo? Na minha opinião, é a questão da pessoa com deficiência. Então eu estou precisando bastante isso e eu entrei na política principalmente por causa disso, porque eu sei o que é ser um deficiente na cidade de São José. A gente já fez vários trabalhos com fotografias, reportagens assim, e a questão é muito mais complicada do que aparenta. Talvez as pessoas que não tenham deficiência ou não têm nenhum deficiente na família, talvez não tenham um entendimento disso aí. E a questão das drogas, principalmente o crack, que é um problema de todo o país. E o que pode ser feito para amenizar localmente esse problema? Eu vejo assim, a questão da droga é um problema muito sério, sim.
Nós temos umas casas de recuperação em São José, temos fora também. Mas eu acredito que precisava criar, e nós já estamos vendo isso com o Alfredo aqui do Vista Verde, a criação de uma casa para codependentes. Né? Porque a gente percebe que essas pessoas vão para o tratamento e quando voltam a família não sabe como lidar com essas pessoas que voltaram. Não sabe se age entre aspas, com uma pegada mais forte assim, ou é passando a mão na cabeça. Então, se a gente criar essa casa para os codependentes, os pais, os familiares, fazendo um tratamento de como lidar com essas pessoas quando elas voltam da casa, isso seria muito importante, porque seria uma continuação do tratamento logo depois que as pessoas saíssem do tratamento deles, né? O senhor é contra ou a favor da volta da extração de areia na várzea do Rio Paraíba? Eu não estudei esse assunto ainda, como alguns assuntos eu não estou a par, porque ele não está comentando enquanto eu não estiver bem a par desses assuntos. O que o senhor acha do salário de R$ 10.173 que passará a receber a partir do próximo ano? Desde que o vereador não faça uso, ele faça uso do dinheiro próprio para correspondências, cartas do Dia das Mães, aniversários, essas outras coisas, eu sou a favor, sabe? Mas se ele tiver esse dinheiro e ainda ter uma verba da Câmara, que também é dinheiro público, para estar sendo gasto com essas coisas, eu sou contra. Hoje a imagem que se tem da Câmara dos Vereadores de São José dos Campos é que alguns vereadores legislam em benefício de alguns grupos. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Então, como eu disse, o vereador ele tem que trabalhar para toda a cidade. Eu acredito que alguns vereadores, não só de São José, mas de outras cidades, não conseguem realizar o seu verdadeiro papel, criar as leis. Às vezes até se cria as leis, mas são leis que não têm efeito devido à falta de fiscalização, enfim. Mas sou totalmente contra atender pedidos particulares, coisas pessoais, né? Por que a população decidiu renovar 1/3 do Legislativo de São José dos Campos, barrando alguns nomes, alguns velhos conhecidos, e elegendo caras novas para a Câmara? Eu não sei. No meu caso, eu acredito que a população votou no Willis porque sentiu a necessidade de um verdadeiro representante da pessoa com deficiência. Né? Mas essa pergunta acho que deveria ser feita ao povo. Qual a mensagem que o senhor deixa para a população de São José dos Campos? Cara, nunca desistir, fazer as coisas que devem serem feitas e tem sempre um olhar voltado especial para Deus e saber o que é que Deus quer, procurar entender o que Deus realmente quer da gente. Obrigado, vereador. Esta foi a última entrevista da série Fala Vereador. Você acompanha todo o noticiário de política na TV O Vale.